Imagine que você viveu sua vida sem muita direção ou senso de propósito por tanto tempo, tentando arduamente encontrar seu caminho, mas sempre parece esbarrar em becos sem saída. Então, você ora a Deus por orientação e Ele lhe apresenta o Espírito Santo. No momento em que você aceita e se submete ao Espírito Santo de Deus, muitos sinais notáveis surgem para provar isso. Ele vem com uma presença única que irradia e transforma uma vida. É sobre isso que falaremos neste vídeo. 7 sinais que mostram que você agora tem o Espírito Santo dentro de você. Antes de continuarmos, se esta é a sua primeira vez neste canal, por favor, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para mais vídeos impactantes. Deus quer que você se abra e reconheça as obras do Espírito Santo em sua vida, então preste muita atenção e acompanhe este vídeo até o final. Também faremos algumas orações transformadoras juntos. Como cristão, você acredita no poder e na presença do Espírito Santo, não é? Esta presença divina é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é a fonte de orientação, força e sabedoria para todos que acreditam nele. Antes de Jesus Cristo ascender ao céu, ele fez uma promessa aos seus discípulos. Ele disse que orou a Deus para lhes enviar um auxiliador e um consolador na pessoa do Espírito Santo. Pode-se ver uma mudança evidente em suas vidas quando o Espírito Santo vem sobre eles. Eles começaram a fazer coisas que antes não podiam. A presença do Espírito Santo em sua vida é uma experiência profunda e transformadora. Uma vez que ele entra em você, coisas incríveis começam a acontecer. Ele guia, capacita, renova e transforma você à imagem de Cristo. Ele preenche sua vida com um senso de propósito que só vem de Deus. Mas como você pode saber que está cheio do Espírito Santo? É muito fácil confundir tudo isso com meras coincidências. No entanto, não é coincidência nenhuma. Certos sinais indicam a presença do Espírito Santo em sua vida. Eles podem não ser claros no início, mas à medida que você cresce em seu relacionamento com Deus, tornam-se evidentes. Quanto mais você aprende sobre o Espírito Santo, mais percebe que ele é a resposta que você buscava. Então, quais são esses sinais? Número 1. A manifestação dos frutos do Espírito em sua vida. Gálatas 5, 22, 25 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Esses frutos são indicadores da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. A manifestação desses frutos em sua vida é um sinal de que você está andando no Espírito. O Espírito Santo é frequentemente chamado de Espírito de paz. Isso porque é apenas através dele que você pode experimentar o amor de Deus, a alegria genuína e a paz em meio ao caos. Quando você manifesta esses frutos, eles constroem fé em seu coração. Você pode acreditar que, não importa o que aconteça, Deus está no controle, e essa fé traz paciência e autocontrole em todas as situações. O Espírito Santo ajuda você a resolver desentendimentos de maneira pacífica e amorosa. Ele também lhe dá a sabedoria para espalhar o amor de Deus a todos que você encontra. Todos esses frutos se manifestando em sua vida são um claro sinal da presença do Espírito Santo. Número 2. Coragem e ousadia. Este é outro sinal de que você tem o Espírito Santo em você. Ele lhe dá coragem e ousadia para enfrentar situações difíceis e esmagadoras. A Bíblia diz que o Espírito que Deus nos deu não nos torna tímidos, mas nos dá poder, amor e autodisciplina. Que evidência mais você precisa? Esta Escritura diz tudo. Você tem o Espírito Santo habitando em você.
razão pela qual você pode enfrentar todas as dificuldades, as mesmas que antes o sobrecarregavam. Lembre-se do Consolador que Jesus prometeu aos seus discípulos antes de sua ascensão ao céu. Quando ele veio sobre eles no dia de Pentecostes, encheu-os de ousadia. Os mesmos discípulos que ficavam correndo e se escondendo com medo após a partida de Jesus, saíram com coragem. A Bíblia registra que Pedro pregou e mais de 3.000 pessoas receberam a salvação em uma noite. Não é incrível? O mesmo Pedro que negou Jesus antes de sua crucificação por medo de perseguição. Desde aquele dia, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Suas vidas se transformaram e todos que os conheciam antes se perguntavam o que havia acontecido. Quando o poder do Espírito Santo se manifesta em sua vida, ele o liberta das amarras do medo. Ele ajuda você a falar a verdade e defender a fé contra a oposição. E não para por aí. Ele também ajuda você a proclamar as boas novas de Jesus Cristo a um mundo perdido. Neste ponto, você começará a ver uma repetição da cena que ocorreu no dia de Pentecostes. É um erro pensar que é por suas habilidades que você compartilha o Evangelho com as pessoas e elas respondem positivamente. É o Espírito Santo que lhe dá a coragem para sair e pregar, e ele é quem convence cada alma a quem você prega a aceitar as boas novas de Jesus. Número 3. Dons e habilidades espirituais. Os dons espirituais são as operações do Espírito Santo na vida de uma pessoa, não para seu benefício exclusivo, mas para ajudar você a servir a Deus e as pessoas ao seu redor de forma mais eficaz. E a manifestação desses dons toma diferentes dimensões. Podem ser na forma de pregação, ensino, cura e muito mais. Às vezes, ele até lhe dá o espírito de discernimento. Quando você percebe tudo isso em sua vida, não presuma que é uma coincidência. É um sinal de que o Espírito Santo está operando em sua vida. Ninguém aprende ou adquire o dom da profecia ou cura numa escola, nem mesmo numa igreja. Não importa o quanto você seja bem fundamentado em uma igreja, se você não tiver o Espírito Santo em sua vida, não haverá manifestação. Considere o dom de falar em línguas, por exemplo. Este dom é frequentemente mal compreendido. Algumas pessoas pensam que se trata de fazer sons estranhos ou falar coisas sem sentido, mas isso não é uma compreensão precisa deste dom. É a capacidade de falar em uma língua que você não aprendeu. O propósito deste dom é comunicar-se com Deus e adorá-lo. Não é algo que todos experimentarão, mas para aqueles dispostos a receber, é um sinal poderoso de que tem o Espírito Santo em si. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, eles começaram a falar conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Esta foi a primeira manifestação de línguas. Portanto, falar em línguas não se trata de fazer sons aleatórios, mas de falar em uma língua que você não aprendeu através do Espírito Santo. O Espírito Santo dá diferentes dons às pessoas com base no propósito de Deus para suas vidas, e o seu vem de acordo com o chamado de Deus em sua vida também. Não pense que, porque seu mentor tem o dom de profecia e discernimento, o seu deve ser o mesmo. Não é uma herança que você recebe do seu pai espiritual. Lembre-se de que a Bíblia diz: se o seu dom é profecia, então profetize com fé, e se é ensinar, então ensine. Se é encorajar, vá em frente e encoraje as pessoas. E para coroar tudo, se é liderar, dar ou mostrar misericórdia, faça-o com um coração alegre. Mas em tudo, lembre-se de que esses dons são para a glória de Deus e a edificação de sua igreja. À medida que você cresce na fé, o Espírito Santo ajuda a desenvolver e refinar esses dons no processo. Você pode até descobrir novos dons que não sabia que possuía. Isso faz parte do processo de crescimento e desenvolvimento espiritual. À medida que você cresce, torna-se mais capacitado para servir a Deus e mais parecido com Ele.
Além de tudo isso, que outros sinais provam que você tem o Espírito Santo em você? Número 4. Um forte desejo pela palavra de Deus. Quando você tem o Espírito Santo em você, ele desperta um forte desejo de estudar e meditar na palavra de Deus. Ele abre seus olhos para as verdades das Escrituras e ilumina sua mente, ajudando você a entender seu significado e relevância para a sua vida. João 16:13 diz: Tenho muito mais a dizer a vocês, mais do que vocês podem agora suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Este foi Jesus Cristo falando aos seus discípulos antes de sua ascensão. Esta escritura significa que o Espírito Santo ajudará você a entender e aplicar a palavra de Deus em sua vida. E através dele, você começará a receber revelações profundas de Deus. Isso lhe dá uma consciência maior da presença de Deus em sua vida. Você se torna mais sintonizado com a voz e a direção dele, o que facilita para Deus guiá-lo no caminho estabelecido diante de você. A palavra de Deus torna-se uma fonte de alimento espiritual que sustenta você em sua caminhada com Deus. E essa consciência permite que você discirna melhor a vontade dele. Também leva você a uma intimidade mais profunda com Deus e a uma fé mais forte nas promessas dele. E não é só isso, ele também desperta dentro de você uma paixão pela oração. Ele faz com que você deseje comunicar-se com Deus, de modo que, se você não o fizer, sentirá um vazio. Com o tempo, isso se torna uma prática vital que aprofunda seu relacionamento com Deus. Amado, o Espírito Santo de Deus é como um treinador pessoal para a sua vida espiritual. Ele o impulsiona e desafia a crescer na fé, assim como um treinador físico o encoraja a fazer mais repetições ou aumentar o peso que você está levantando. O Espírito Santo também o encoraja a orar, estudar e buscar mais a Deus. O desejo de fazer essas coisas é um sinal de que o Espírito Santo está operando em sua vida. À medida que você continua a caminhar com ele, você experimentará um desejo profundo de conhecê-lo e ser mais parecido com ele. Número 5. Humildade e submissão. Humildade e submissão são duas características importantes que todo cristão deve ter, e também são sinais que se manifestam quando você tem o Espírito Santo em você. A Bíblia diz que o Espírito Santo é manso e humilde de coração, e como resultado, quando ele está em você, ele o traz a esse estado de submissão. Isso não significa que você se tornará submisso a qualquer coisa, mas à vontade de Deus. O Espírito Santo esvazia seu orgulho e autossuficiência. Lembre-se de que Deus resiste ao homem orgulhoso e dá graça aos humildes. E porque o Espírito Santo não é orgulhoso, ele faz você admitir que não é nada sem Deus. Não será fácil, mas o Espírito Santo ajudará você nisso. E isso não é tudo. Ele também o convence do pecado, leva-o ao arrependimento e ensina-o a se render completamente a Deus. Essas são expressões de sua confiança na soberania de Deus e mostram sua disposição em permitir que o Espírito Santo o conduza. À medida que você se rende a ele, ele o transforma à imagem de Cristo, conformando-o à sua vontade e propósito. Existem mais sinais que você verá quando o Espírito Santo entrar em você? Claro que sim. Número 6. Amor e reverência por Deus. Outro sinal de que você tem o Espírito Santo em você é o amor e a reverência por Deus. O Espírito Santo move você a amar a Deus com todo o seu coração, alma, mente e força. Esse amor não é um mero sentimento, mas um compromisso profundo e constante de agradar a Deus em todos os momentos, mesmo em eventos e experiências constantes. Esse entendimento dá a você um senso maior de seu lugar no plano de Deus.
O Espírito Santo dá a você um senso renovado da majestade de Deus e um desejo de adorá-lo com todo o seu coração. Isso gera uma reverência sincera e um desejo de obedecer aos mandamentos de Deus. Essa reverência e amor por Deus se manifestam em sua vida diária. Quando o Espírito Santo está em você, você não poderá resistir à transformação que vem com a sua presença. Número 7. Liberdade do pecado. Quando você tem o Espírito Santo em você, seu amor por Deus faz você odiar o pecado. Ele desperta um desejo profundo de viver uma vida que honra a Deus. Porque o Espírito de Deus é santo. Ele não pode habitar em um corpo impuro, um que continua a desejar diferentes formas de luxúria. 1 Coríntios 6, 19 a 20 diz: Acaso não sabem que os seus corpos são templos do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por um preço. Portanto, honrem a Deus com os seus corpos. A presença do Espírito Santo em sua vida dá-lhe vitória sobre o pecado. Ao mesmo tempo, você se torna mais realista sobre a natureza pecaminosa de sua carne. Enquanto você for humano, o diabo trará certas tentações à sua maneira de vez em quando, mas o Espírito Santo lhe dará a capacidade de superar. Foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus após jejuar 40 dias e noites no deserto. O Espírito Santo é uma força poderosa que liberta você da escravidão do pecado. Mas mesmo quando você pecar, você rapidamente se arrependerá e buscará o perdão de Deus, procurando fazer as pazes e se afastar do pecado. Você encontrará força na graça de Deus para superar a tentação e caminhar em retidão. Querido filho de Deus, os sinais da presença do Espírito Santo em sua vida não são para chamar atenção para você, mas sim provas da presença multiforme de Deus. No entanto, se você ficar muito ocupado com outras coisas, poderá acabar negligenciando o Espírito de Deus, mesmo sem perceber. Isso será prejudicial para você. Então, enquanto o Espírito Santo está em você, tenha cuidado com as coisas que você faz. Efésios 4, 30 a 32 diz: E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Não cometa o erro de entristecê-lo. Em tudo que você faz, que esta Escritura seja seu guia. Com isso, você poderá desfrutar da presença abundante do Espírito Santo. Não se esqueça de que Ele é seu companheiro constante, guiando e direcionando você em todos os aspectos da vida. Mas se você negligenciar esse precioso presente, você se sentirá perdido e desconectado de Deus. Oremos. Querido Pai Celestial, doador e sustentador da minha vida, eu te adoro. Obrigado pelo presente de hoje de provisão, proteção e preservação. Obrigado por não permitir que eu veja vergonha e infortúnio. Reverencio teu nome para sempre. Deus misericordioso, por favor, perdoe-me por cada pecado que cometi. Por favor, purifique-me e dê-me um coração limpo para servi-lo em todos os momentos. Deus justo, sou grato pelo dom do Espírito Santo em minha vida. Obrigado por todas as coisas que estou desfrutando por causa de sua presença. Este é um privilégio raro que eu não tomo como garantido. Hoje, você abriu meus olhos para ver os sinais da presença do Espírito Santo. Por favor, ajude-me a usar este conhecimento para a glória do teu nome. Ajude-me a viver minha vida com cautela para que eu não entristeça teu Espírito em mim. Obrigado por encher minha vida com esses frutos maravilhosos do Espírito. Eles são prova do teu amor por mim. Ajude-me a mostrar tua bondade e amabilidade aos outros. Ajude-me a ter fé em ti sempre e a esperar com paciência em cada fase da minha vida.
Obrigado pelos dons espirituais que tu me deste. Por favor, ajude-me a usá-los para servir teu povo e espalhar teu reino na terra. Ajude-me a ser ousado e corajoso ao usar esses dons para a tua glória, enquanto confio em tua força e sabedoria. Sou grato pelo poder do teu Espírito, que me permite vencer o pecado e a tentação em minha vida. Oro para que tu continues a me santificar e transformar de glória em glória, conformando-me à semelhança de Jesus. Obrigado pela sabedoria que teu Espírito proporciona, guiando-me na tomada de decisões. Ajude-me a sempre buscar tua vontade e ser obediente aos teus mandamentos. Obrigado, Espírito Santo, por ser meu auxílio e consolador em todas as situações. Tu és o único que dá paz em meio ao caos. Sei que tua graça e misericórdia me cobrem. Que isso sempre seja a minha porção. Obrigado pela transformação que estou experimentando. Oro para que tu continues a trabalhar em mim e através de mim para a tua glória. Que teu Espírito continue a habitar em mim para sempre. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se este vídeo impactou você hoje, por favor, escreve nos comentários. Deus seja louvado, compartilhe e inscreva-se neste canal. Deus te abençoe.